Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 1. Quantos acharam? Podem dizer amém. Vamos ler a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém? Oremos. Pai querido, esta é a tua palavra, teu Espírito Santo traga revelação, entendimento, clareza, daquilo que precisamos compreender nesta noite. Fala conosco, ó Pai, é a oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos amados, essa semana nós estaremos começando um lindo projeto, sempre fazemos todos os anos, que é o projeto Casas de Paz. Você deve ter ouvido eu falar durante o jejum sobre o projeto. É um projeto muito lindo, onde durante 5 semanas nós iremos fazer visitas às casas de amigos, familiares, escolhemos uma pessoa e ali dedicamos 1 hora pelo menos para ler a palavra de Deus e orar com elas. Então é um projeto muito lindo, é um projeto de salvação, não é? Na verdade, essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus é entrar nas casas. A vontade de Deus é entrar nos lares. Amém? A palavra diz em Apocalipse, capítulo 3, versículo 20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa. Olha que lindo. Entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Então veja que casa aqui, ela pode ser interpretada de 2 formas. No sentido figurado e no sentido literal. A casa como sendo a nossa vida, a porta como sendo o nosso coração. Mas a vontade de Deus também é entrar literalmente nas casas, nas famílias onde as pessoas estão. Tanto é que quando nós vemos os evangelhos, nós vemos o Senhor Jesus entrando em várias casas. Amém ou não, meus irmãos? Então essa é a vontade de Deus, que as casas, que os lares sejam alcançados. Nós estamos aqui domingo após domingo, recebemos muitas pessoas, muitas famílias que saem das suas casas e vêm para a nossa casa. Mas a igreja também tem que fazer esse movimento para fora, sair da sua própria casa e entrar nas outras casas. Eu posso ouvir um amém? Amém. Glória a Deus, irmãos, por isso. Essa é a vontade de Deus, não é verdade? E aqui nós vemos a história de um homem chamado Zaqueu. Zaqueu ficou muito conhecido através da música do cantor Regis Danese, né? Como Zaqueu, né? Eu quero subir mais alto que eu puder só para te ver. Então a música ficou muito conhecida e Zaqueu também ficou conhecido por causa da música. Tanto é que essa é a música que nós usamos nas casas de paz. Todo domingo, toda semana na verdade, nessas casas nós colocamos essa música. E Zaqueu então foi um desses homens que foram alcançados pelo Senhor após o Senhor entrar na sua casa. A Bíblia diz aqui no versículo 1, vamos ler a palavra de Deus, porque essa história tem muitos detalhes. Essa história de Zaqueu tem detalhes tão lindos que talvez você nunca prestou atenção. Mas olha o primeiro detalhe aqui, versículo 1. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Então veja, o Senhor Jesus, ele não ia ficar em Jericó, ele estava passando em Jericó. Ele ia atravessando a cidade, porque Jesus estava indo para Jerusalém. E aquela era a última vez que o Senhor Jesus iria passar em Jericó. Porque logo na semana seguinte ele ia ser preso, crucificado, ele não ia voltar mais em Jericó.
Então ele estava de passagem, ele estava atravessando a cidade. Então aquela seria a última oportunidade de alguém ser salvo, de alguém ouvir do Senhor e entregar a sua vida. Quem está compreendendo? Interessante é que quando Jesus passava naquela cidade, uma multidão seguia Jesus, uma multidão de muitas pessoas. Agora, interessante é que daquela multidão, apenas 2 homens foram salvos naquela passagem de Jesus. Apenas 2 pessoas foram salvas, pelo menos é o que a Bíblia descreve, com aquela passagem de Jesus em Jericó pela última vez. O primeiro, o primeiro foi Zaqueu, que estava no alto de uma árvore, e o outro, Bartimeu, que estava embaixo, no chão, à beira do caminho. Um era rico, conhecido, o outro era pobre, ignorado. Um precisava descer para encontrar com Jesus, o outro precisava se levantar para encontrar com ele. 2 casos de Jericó, 2 pessoas, Bartimeu e Zaqueu, os 2 com histórias diferentes, mas precisando da mesma coisa, da salvação. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo até aqui? Esse retrato desse contraste entre 2 pessoas diferentes, um lá em cima, o outro lá embaixo, um rico, o outro pobre, um precisava descer, o outro tinha que levantar, é para mostrar para nós que na verdade Deus não faz acepção de pessoas. A salvação é para quem é rico, a salvação é para quem é pobre, a salvação é para quem está lá em cima, a salvação é para quem está lá embaixo. Deus amou Zaqueu, Deus amou Bartimeu, Deus amou os 2, e Deus também ama a todos, indistintamente. Alguém diga glória a Deus. Quem foi alcançado por esse amor, diga eu fui. Aleluia, glória a Deus. E eu quero falar de Zaqueu, porque Bartimeu a gente pode deixar para um outro momento, mas Zaqueu, aquele homem que precisava de Jesus. Na verdade essa história conta a conversão de Zaqueu. E o que acontece quando Jesus entra na casa de uma pessoa? O que acontece quando Jesus entra na vida de uma pessoa? O que acontece quando Jesus entra no coração de alguém? E nós vemos isso na história de Zaqueu. E a primeira coisa que eu vejo aqui nessa história é a determinação de Zaqueu. Diga, determinação de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu, ele fez de tudo para ver o Senhor. Ele fez de tudo para ver o Senhor. Aquela era a última oportunidade dele. Talvez ele não ter, com certeza ele não teria outra oportunidade. E a oportunidade é assim, ela vem e passa. Nós não podemos perder nenhuma oportunidade. Você está aqui nessa noite, é uma oportunidade que você se deu, e você deu ao Senhor para trabalhar na sua vida e ouvir essa palavra. Quem não veio aqui não vai ouvir essa palavra, perdeu a oportunidade. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Então todos nós temos oportunidades, Deus coloca oportunidades na nossa frente, e nós temos que aproveitar. Zaqueu era um homem determinado, ele queria muito chamar a atenção, na verdade ele queria ver Jesus. Mas por que Zaqueu era um homem determinado? Por que ele tinha verdadeiramente ali aquela vontade de encontrar o Senhor? Porque ele venceu alguns obstáculos. Ele venceu alguns obstáculos. Você sabe que nós só encontramos o Senhor, na verdade nós só temos essa experiência com Deus, quando nós também desejamos de todo o coração. A palavra diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração. Zaqueu encontrou com o Senhor porque ele buscou de todo o seu coração. E quem busca de todo o coração, ele enfrenta os obstáculos que estão pela frente. Ele não inventa desculpa, ele não procura subterfúgios ou ali desculpas, não. Ele dá um jeito, ele quer ver o Senhor. Amém, meus irmãos? Você, para estar aqui hoje, você deu um jeito, sim ou não? Você falou, hoje é culto, hoje eu não vou para churrasco, hoje eu não vou para futebol, hoje eu não vou para lugar nenhum, hoje eu vou para a igreja. Eu vou ouvir a palavra de Deus, eu vou adorar a Deus, eu vou louvar a Deus, eu sei que Deus tem uma palavra para mim. Você foi uma pessoa determinada hoje, você está aqui. E você não ficou em casa vendo televisão. Amém ou não? Você está aqui para receber a palavra de Deus, você não vai voltar da mesma maneira que você chegou. Isso é determinação. Você venceu alguns obstáculos para estar aqui. E quais são os obstáculos que Zaqueu teve que enfrentar? Primeiro, obstáculo social. Diga, obstáculo social. Olha o que diz o versículo 2. Um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. Aqui nós temos um obstáculo social, ou seja, algo que poderia impedir Zaqueu de encontrar com o Senhor. E que obstáculo era esse? Ele era publicano. Ele era publicano. O que era um publicano na época de Jesus? Era um coletor de impostos.
Ele era funcionário da Receita Federal de Roma. Jerusalém era uma província romana. E César, o imperador, ele não só subjugava aqueles moradores, mas também obrigava-os a pagar impostos das colheitas. Então os publicanos na época de Jesus eram judeus que trabalhavam para Roma. Então não eram pessoas bem vistas. E Zaqueu não era só um publicano, ele era o chefe dos publicanos. Ele era o maioral dos publicanos. Ele era o líder dos publicanos. E como chefe dos publicanos, olha só quem era Zaqueu. Ele podia superfaturar em cima dos impostos. Como líder dos publicanos, ele poderia cobrar mais caro. Veja, ele lucrava em cima do próprio povo. Tanto é que os publicanos na época eram considerados ladrões, corruptos. Ele tinha um sistema de corrupção. E ele superfaturava, ele pegava uma parte e dava uma parte para Roma, e Roma estava satisfeito. Por isso que ele era um homem rico. Ele se enriqueceu com a exploração do próprio povo. Quem é que gosta de um homem desse? Quem é que quer ver um homem desse? Ninguém. Então esse era o estigma de Zaqueu. Além de rico, nada contra a riqueza, contra o dinheiro, mas ele era corrupto. E aí esse obstáculo social que fala dessa imagem de Zaqueu, as pessoas não queriam estar perto dele. Acho que as pessoas não queriam. Então Zaqueu, mesmo sabendo que ali teria muita gente, ele falou: eu vou ver Jesus. Porque ele precisava de algo que o dinheiro não dava. Ele precisava de algo que o dinheiro não comprava. Ele precisava de Jesus, ele precisava de paz na sua vida. O dinheiro pode comprar uma cama, mas não dá sono para ela. O dinheiro pode comprar uma cobertura na praia, mas não dá paz para a pessoa. O dinheiro pode comprar carro, mas não compra amigos de verdade. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? E Zaqueu precisava disso. E por que era difícil para Zaqueu se converter? Porque a Bíblia fala, né? Mais fácil entrar um camelo no fundo da agulha do que um rico no reino dos céus. Porque o dinheiro era o senhor dele. Não é? Por isso que é difícil os ricos se converterem, quem tem muito dinheiro se converter. Porque eles não precisam de nada, eles têm tudo. O dinheiro compra tudo para eles, entre aspas. É verdade ou não é, meus irmãos? Por isso nós não podemos invejar a riqueza das pessoas, porque a gente não sabe o que eles estão passando. Mas Zaqueu entregou a sua vida para Jesus a despeito daquela situação, daquela condição social. Zaqueu também enfrentou um outro obstáculo. Ele era baixinho. Ele era baixo, pequena estatura. A Bíblia fala no versículo 3 que ele era de pequena estatura. Ou seja, ele não conseguia ver, ele tentava olhar por cima das pessoas e não conseguia. Aí o que ele fez? Ele subiu num sicômoro. O sicômoro era uma árvore, que era um arbusto, que é um tronco largo e tem uns galhos longos. Não era uma árvore muito alta, mas era o suficiente para ele conseguir ver o Senhor. Ele era baixinho, ele deveria sofrer bullying na escola, cheio de complexos, não é? Cheio de traumas, de mágoas. Quantas pessoas também não conseguem ter essa experiência com Deus por conta de uma limitação, questionamentos acerca de tantas coisas que Ele não escolheu para a sua vida, e perguntam por que Deus permitiu tudo isso, e as pessoas não conseguem vencer esse obstáculo. Mas Zaqueu venceu o obstáculo da sua estatura. Zaqueu queria tanto ver o Senhor, que ele também venceu a multidão. A Bíblia diz aqui no versículo 3, olha o que diz Lucas capítulo 19, versículo 3, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, a mesma multidão que atrapalhou Bartimeu de ver Jesus, de clamar por Jesus. Lembra do cego Bartimeu? Que ele fala: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a multidão falava: cala-te, porque incomodas o mestre. Então veja, a multidão atrapalha, quer impedir as pessoas de se encontrarem com Jesus, né? E a multidão aqui fala de quê? Fala de pessoas, de amigos, que muitas vezes impedem os outros de ir para a igreja, de encontrar Jesus. É o sócio daquela empresa que está ali influenciando aquela pessoa. Para que você vai para a igreja? Para que você vai? Não, vamos para a festa, vamos para isso, vamos para aquilo. É aquele colega de trabalho, não, vamos para cá, vamos para lá, para que não faça isso? E as pessoas ficam ali sendo influenciadas por conta da opinião pública. O que as pessoas vão falar de mim? O que as pessoas vão pensar de mim? Que agora eu sou bíblico, que agora eu sou fanático, que agora eu estou na igreja. Então veja, Zaqueu venceu a opinião pública.
Ele não teve medo do que as pessoas iam pensar, porque ele não era covarde, porque os covardes não entrarão no reino de Deus. Os covardes não entrarão no reino de Deus. Se uma pessoa tem vergonha de Jesus, tem vergonha de falar que é cristão, tem vergonha de falar eu sou de Jesus, sou da igreja, ela é covarde. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Amém. Mas aqui eu não era covarde, nem você é covarde também não, porque você é de Jesus, amém? Você não se envergonha do Senhor, amém? Então Zaqueu venceu aquele obstáculo da multidão, ele venceu o seu orgulho, ele venceu a sua vaidade, tudo para encontrar o Senhor. Está vendo? Como não foi simplesmente um publicano que você não sabe nem sabia o que significava, que subia na árvore, não foi, ele teve que vencer muitos obstáculos, amém? E outra coisa que nós aprendemos com a história de Zaqueu, é que na verdade não era só Zaqueu que queria encontrar Jesus, quem queria encontrar Zaqueu era o próprio Senhor Jesus. Aqui diz no versículo 19, olha o que diz o capítulo 19, versículo 5, não foi Zaqueu apenas que quis ver Jesus, Jesus também queria entrar na sua casa. Aqui nós vemos não apenas a determinação de Zaqueu, mas nós vemos a determinação de Jesus para salvar Zaqueu. Olha o que diz o versículo 5, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém hoje ficar em tua casa. Veja, Zaqueu não conhecia Jesus, Jesus não conhecia Zaqueu, eles nunca haviam se visto. Era a primeira vez que Jesus passa, primeira vez não, era a última vez que ele passava em Jericó, e ele não diz nenhum outro relato que eles haviam tido um outro contato. E Jesus simplesmente, no meio daquela multidão, grita o nome de Zaqueu. Zaqueu ficou surpreso, como que pode? Eu que quero ver Jesus, eu que quero vê-lo, ele chama pelo meu nome. Isso é maravilhoso, irmãos. Zaqueu ficou surpreso quando ouviu o seu nome. Na verdade, não era Zaqueu que estava procurando Jesus, era Jesus que estava procurando Zaqueu, porque não era Jesus que estava perdido, era Zaqueu que estava perdido, e só procura quem está perdido, entende? Se Jesus tivesse perdido, Zaqueu estaria procurando, mas na verdade, era Jesus que estava procurando Zaqueu. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Por isso que a palavra diz, não fosse vós que me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, diz o Senhor. Isso é muito lindo, isso é muito forte, irmãos, porque foi Ele que nos encontrou, foi Ele que nos amou, foi Ele que nos achou, nós estávamos perdidos, mas Ele veio ao nosso encontro. Isso é glorioso demais. Agora olha o que diz Jeremias capítulo 31, versículo 3, olha como é que a palavra de Deus é linda. Você sabia que Deus te amou antes da fundação do mundo? Você sabia disso não? Olha como é que isso é profundo. Antes do mundo existir, antes da terra existir, na eternidade, Ele já te amava, Ele já te conhecia. Você crê nisso? Amém. Olha o que diz a palavra de Deus, Jeremias capítulo 31, versículo 3. Olha que lindo, Jeremias 31, versículo 3. E tem pessoas que desprezam isso, gente, meu Deus do céu. É muito triste isso, né? Tem crentes que desprezam essa verdade. Isso aqui, presta atenção, irmãos, olha para mim. Isso aqui é para fazer a gente valorizar a salvação que a gente tem. Isso aqui é para mostrar para a gente que a salvação é mais importante que um carro, que uma casa, que dinheiro, que tudo que você pode precisar nesse mundo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Olha o que diz a palavra de Deus em Jeremias 31, 3. De longe, o que diz ali? Se me deixou ver o Senhor. Alguma semelhança com Zaqueu? Isso está escrito pelo profeta Jeremias no Antigo Testamento. De longe, veja, o Senhor Jesus viu Zaqueu de longe. Zaqueu viu o Senhor de longe e o Senhor se deixou ver por ele. E olha o que diz o versículo ali: com amor eterno eu te amei, e com benignidade te atraí. Você consegue ver o Senhor Jesus e Zaqueu ali? De longe, Zaqueu viu o Senhor Jesus, e ele foi atraído pelo amor eterno, antes da fundação do mundo, e com benignidade ele foi atraído. Quando você estava lá na balada, no samba, no pagode, na farra, lá no mundo, Jesus estava olhando para você.
Ele falou assim: eu amo essa pessoa. Ele atraiu você até ele. Você pode dar uma glória a Deus por isso, irmão? Isso aqui não enche seu coração de alegria, de gratidão, porque se não fosse ele, nós não estávamos aqui agora. Estávamos mortos em nossos delitos e pecados, mas ele nos deu vida. Fala: obrigado, Senhor, pelo teu amor. O Senhor me atraiu, o Senhor me escolheu. É Ele que te salvou, é Ele que te chamou, é Ele que foi aonde você estava, é Ele que estendeu a mão para você, é Ele que buscou você, é o Senhor. Glória a Deus por isso, amém? Amor eterno, antes da fundação do mundo. E sabe o que significa também quando o Senhor Jesus chama Zaqueu pelo nome? Na verdade o Senhor está dizendo: Zaqueu, as pessoas estão olhando você pelo lado de fora, elas estão vendo você como um pecador, publicano, explorador e ladrão, mas eu conheço o seu coração. Jesus conhece cada um de nós pelo nome, porque Ele sabe que está aqui dentro do nosso coração. As pessoas nos julgam por fora, mas Deus nos conhece por dentro. Isso é muito lindo, irmãos. O Senhor vê além dos rótulos, o Senhor vê além das aparências, Ele vê o coração. Por isso que Salmos capítulo 139, versículo 1 diz: Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e me levanto, de longe penetra os meus. O Senhor Jesus de longe penetrou os pensamentos de Zaqueu. O que é isso, gente? Ele diz aqui: esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, ainda que a palavra não me chegou à língua, Senhor, Tu já o conheces. Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim põe a Tua mão, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás, se faço na cama mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão, e a Tua destra me susterá. Esse é o Deus de Zaqueu, esse é o nosso Deus, esse é o Senhor que nos... Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite por conta disso? Ele te conhece, Ele conhece o teu coração, Ele te conhece pelo nome. Qual o teu nome? Ele está chamando por você hoje. Qual o seu nome? Ele está te chamando pelo nome. E o que o Senhor Jesus disse para Zaqueu pelo nome? Ele disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje me convém estar em tua casa. Por que ele falou: Zaqueu, desce depressa? Zaqueu, Jesus não disse para Zaqueu assim: Zaqueu, deixa passar a multidão e depois você desce. Zaqueu, deixa eu só resolver isso aqui, depois eu chamo você. Não, ele falou: Zaqueu, desce depressa. Zaqueu, agora, tem que ser agora. Você não pode deixar passar essa oportunidade. Sabe por que Jesus chamou Zaqueu pelo nome? Porque a salvação... Irmã Tânia está ali agora que eu estou vendo. Oh, que surpresa, querida. Chamei pelo nome, Irmã Tânia. Irmã Tânia. Então veja, desce depressa, desce depressa. Sabe por quê? Zaqueu, ele não podia perder aquela oportunidade. Nós não sabemos se amanhã teremos a mesma oportunidade de hoje. Tem muita gente que deixa para depois eu aceito Jesus, depois eu vou para a igreja, depois eu me reconcilio, depois, amanhã você pode estar morto, amanhã o teu coração pode estar endurecido. Por isso que a palavra diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Quem está compreendendo, irmãos? Porque o Senhor quer fazer obra na tua vida hoje. Quantas pessoas vão adiando e vão deixando para depois. Eu quero dizer uma coisa para você: Jesus tem pressa em salvar as pessoas. Jesus está voltando, o tempo está sendo abreviado, e nós não podemos deixar passar nenhuma oportunidade de falar desse amor para as pessoas. Não podemos deixar passar nenhum Zaqueu na nossa frente sem antes falarmos com ele. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo? Diga: Deus tem pressa. Aleluia, tem pressa para salvar as vidas. Por isso nós vamos até essas pessoas nas casas de paz e vamos falar do Senhor para elas. Elas estão precisando e nós temos a resposta que elas querem. Nós temos a cura, nós temos o remédio, nós temos Jesus para apresentar para elas. Amém? Agora, quer ver algo interessante nessa história? É que Zaqueu estava pronto para receber o Senhor. Diga: Zaqueu estava pronto. Porque foi rápido. Ele desceu depressa e desceu com alegria. Quando ele ouviu falar Zaqueu, ele falou: desce depressa. Ele desceu depressa e desceu com alegria. Ele estava pronto
para ouvir. Agora eu queria que você pensasse comigo algo. De um lado Jesus, do outro lado a multidão. Escuta isso aqui que é importante. De um lado Jesus, chamando Zaqueu, desce depressa. Do outro lado, a multidão. Irmãos, olha só o que a palavra diz aqui no versículo 7. Lucas 19, 7. Presta atenção. Lucas 19, 7. Todos que viram isto, o que eles fizeram? Murmuravam. Todos. Irmãos, todos é uma palavra muito forte, você não acha? Ninguém se alegrou com aquela experiência de Jesus e Zaqueu. Ninguém. Jesus chama Zaqueu, desce depressa, que hoje eu vou entrar na sua casa. Aí a multidão, como que pode? Jesus chamar um homem desse, pecador, ladrão, corrupto, para entrar na casa dele. Esse homem tem que ir para o inferno. Esse homem é mau. Ele não vale nada. Irmão, ninguém ficou feliz. Eles no mínimo deveriam ter falado: olha, Zaqueu vai ser salvo agora, Zaqueu agora vai aceitar Jesus, Zaqueu agora vai ter sua vida transformada, Zaqueu agora vai mudar de vida. Não, todos murmuraram, porque eles não acreditaram que Zaqueu poderia ser salvo. Sabe o que isso aqui ensina para mim e para você? Você e eu, muitas vezes, somos essa multidão. Não acreditamos na salvação das pessoas. Nós olhamos o rótulo, olhamos a embalagem e vemos uma pessoa drogada, viciada, uma pessoa rebelde, uma pessoa que não quer de nada. Aí você olha para essa pessoa e pensa assim: isso aí já está perdido, esse aí está no inferno, esse aí não tem mais jeito não. É o que a gente faz quando nós olhamos as pessoas e não paramos para falar com elas. A gente simplesmente pensa assim, faz igual aquela multidão, está perdido. Mas são exatamente essas pessoas que Jesus quer se revelar a elas, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Jesus fala: é esse que eu quero salvar. Ele veio para salvar quem está perdido, ele não veio para salvar quem está salvo. Ele veio para salvar quem está doente, ele não veio para salvar quem está curado. O médico, quem é são não precisa de médico, mas quem é doente precisa. Então, quantas vezes nós desprezamos, irmão, isso aqui me enche de temor. Você não enche você de temor, não? Quantas oportunidades nós deixamos passar no nosso dia a dia? Porque a gente pensa assim: ele não vai aceitar não, ele não vai aceitar, ele não quer nada com nada não. Mas ele estava pronto para responder. Você sabia que tem pessoas que estão prontas para responder? Só falta a gente chegar para elas e falar de Jesus para elas. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Os anjos queriam fazer isso. Os anjos queriam vir à terra e pregar Jesus para as pessoas. Mas a nós foi dado essa responsabilidade. A nós foi dada essa missão. Mas a pergunta é: quantos querem fazer isso? Porque nós só queremos aquilo: venha a nós o vosso reino, mas ao teu reino é nada, né? Tudo que a gente quer é só para a gente, porque nós temos um Senhor, que muitas vezes não é o Senhor Jesus. O Senhor é a nossa prioridade, é o que a gente acha que a gente quer fazer só para a gente, enquanto muitas pessoas estão perecendo. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não perca nenhuma oportunidade de falar do amor de Deus para alguém. Aquele teu colega de trabalho que trabalha com você, que está aí do teu lado, ele está pronto, ele é um Zaqueu. Se você chegar, se aproximar e falar, ele vai dizer sim para Jesus. Não fica pensando naqueles não que você já ouviu, já recebeu não. Tem muito Zaqueu ali perto de você. E a palavra diz que nós vamos prestar contas de cada uma dessas pessoas que nós não falamos e tivemos oportunidade de falar. Quem está compreendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Essa palavra não é uma palavra para lembrar para você que Deus vai abrir a porta já está aberta. Essa é uma palavra para dizer para você: você é a chave que vai abrir essa porta para as pessoas. Essa palavra não é para falar assim, Deus vai te dar uma bênção. Não, essa palavra é para falar: sê tu uma bênção.
Essa palavra não é para dizer para você, Deus, me dá o meu milagre. Não, essa palavra é para dizer, você é o milagre. Essa palavra não é para falar assim, Deus responde minha oração. Não, você é a resposta de oração de alguém. É a palavra que Deus colocou no meu coração hoje, igreja. Eu preguei no primeiro culto, eu falei, Deus, eu vou pregar para crente essa palavra. Mas tinha uma pessoa aqui que entregou a vida dela para Jesus, era para aquela pessoa essa palavra. Muitas vezes a gente quer a resposta de oração, mas a gente não quer ser a resposta de oração de alguém. Muitas vezes a gente quer a porta aberta, mas a gente não quer ajudar ninguém a entrar pela porta que o Senhor já abriu para ela. A gente preocupa só com a gente. Irmãos, é muito simples, é só fazer uma conta matemática, que não precisa ser muito inteligente para isso não. Se cada ano, cada pessoa ganhar uma pessoa para Jesus, no final de cada ano, nós teríamos o dobro de pessoas. Isso não é só aqui não, isso em todas as igrejas. A gente tem um ano, muitas vezes, e a pessoa não consegue levar ninguém para Jesus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então, a responsabilidade é nossa. Amém, igreja? Amém. Mas em último lugar, eu quero encerrar dizendo, olha o que diz aqui o versículo 8. Olha o impacto da presença de Jesus na vida de Zaqueu. Olha que coisa tremenda isso. Entremente Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, olha o que diz o versículo 8. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, eu restituo 4 vezes mais, porque a ficha dele caiu. Ele falou, opa, sou um pecador mesmo, eu roubei as pessoas, eu fui corrupto, eu superfaturei os impostos. Quantas pessoas, deixaram de ter ali um alimento saudável, deixaram de ter suprimento, porque eu roubei essas pessoas. Então ele se arrependeu dos seus pecados. Agora, sabe o que eu acho mais interessante nessa história? É que você não vê Jesus fazendo um discurso para Zaqueu. A Bíblia não diz aqui o que Jesus pregou para Zaqueu. Aqui não diz o que Jesus falou com ele. Simplesmente ele falou, Senhor, eu me arrependo. E foi rápido. Ele entra na casa e ali ele fala, Senhor, eu me arrependo. Sabe o que é o seguinte? Sabe o que eu aprendo com isso aqui? Se você se aproximar de alguém que está precisando de Jesus e simplesmente a sua presença, o fato de você estar ali com aquela pessoa representando o Senhor Jesus, já vai gerar arrependimento no coração dela. Amém. Já vai gerar algo dentro dela que ela vai ficar constrangida com tanto amor. Essa pessoa está dedicando o tempo dela para mim, só pode ser Deus. Senhor, me perdoa, eu me arrependo. Não é por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Você não precisa entrar em discussão, você não precisa brigar com ninguém, não precisa esganar ninguém, não precisa brigar, discutir com ninguém. Só a sua presença através de Jesus na sua vida já faz a diferença. Eu tenho vivido essa experiência recente na minha vida, irmãos. Eu abri uma célula recentemente, está longe, fui lá procurar os Zaqueus, um casal de irmãos aqui da igreja, lá no Recreio, são crentes, salvos e batizados. Nós fomos abrir uma célula lá. Nessa célula tem 5 pessoas não crentes, não batizadas. Os vizinhos estão lá, participando da célula, toda terça-feira, com sede da palavra de Deus, recebendo oração. Alguns choram toda semana. Agora imagina se eu não saio daqui do meu conforto, do meu bairro, não pego o meu carro, cruzo essas estradas todas, às vezes eu chego cansado, vou para lá cansado, mas eu vou lá porque tem um Zaqueu me esperando lá. Aí eu sei que enquanto eu estou indo, ó Senhor, me usa nessa noite. Jesus está olhando para mim e falando, é isso aí, meu filho, é isso que eu quero ver você fazendo. É isso aí, meu filho, é isso aí, meu filho. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Estou buscando, priorizando o reino de Deus, é isso aí, meu filho. E o Espírito Santo está me dando força, me dando força, me dando força, me dando força. Aí antes de começar o projeto Casa de Paz, eu não tinha ninguém para fazer Casa de Paz, porque eu não tenho amigo não crente, eu não tenho amigo desviado. Pastor perde contato com as pessoas mas agora eu já tenho 5 Casas de Paz para fazer, todos eles vão fazer Casa de Paz. Amém. Todos, e não são crentes. Isso por quê? Porque eu quero fazer a vontade de Deus. E você quer fazer também? Quer vitória no seu trabalho? Quer ver recursos financeiros aumentando? Quer ver bênçãos materiais?
Não é a gente que corre atrás das bênçãos, é elas que correm atrás da gente, porque a gente está fazendo a vontade de Deus. Ah, pastor, estou desempregado, não estou trabalhando. Vai servir a Deus, vai entregar folheto na rua, vai para um hospital entregar folheto. Uma hora dessa está entregando folheto ali, Deus usa alguém para te abençoar. Às vezes uma porta de emprego está ali e você nem sabe. Está entendendo o que eu estou dizendo? Porque nós estamos fazendo a obra de Deus, irmãos. Essa é a palavra que está queimando no meu coração hoje. E no seu coração está queimando também? Diga glória a Deus. Ele se arrependeu, só a presença de Jesus já trouxe arrependimento. Agora quer ver um outro detalhe? Olha o que diz aqui o versículo 8. Ele diz, Senhor. Olha ali, ele chama Jesus de quê? Por que ele chama Jesus de Senhor ali? Por que ele chama Jesus de Senhor? Porque quem era o Senhor de Zaqueu era o César, que estava atrás daquela moedinha de dinheiro. Por isso que Jesus falou, dá a Deus o que é de Deus, é César o que é de César, porque eles tinham que pagar impostos. Então César era o Senhor dele, o dinheiro, a riqueza, Mamon era o Senhor dele, como é o Senhor de muita gente hoje, infelizmente. Mas a partir daquele momento ele falou, eu não sou mais escravo de César. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu sou livre, irmão. Você é livre? Eu sou livre. Eu sou livre para servir a Deus, sou livre para adorar, sou livre para ofertar, sou livre para fazer a obra de Deus, nada me prende, ninguém me prende. Eu sou livre para viver os planos de Deus para a minha vida. E quantas pessoas estão precisando dessa liberdade também? Hoje as pessoas são escravas do vício, escravas de remédio, escravas da depressão, escravas de tantas coisas ruins na sua vida, mas Jesus quer salvar essas pessoas. Ah, se a igreja toda entendesse isso. Mas eu oro para que Deus te traga essa revelação. Deus vai colocar alguém no seu caminho também. Deus vai colocar alguém no seu trabalho perto de você e falar, essa pessoa que eu vou alcançar ela. Quem recebe essa palavra hoje, irmãos? A palavra hoje é essa, que essa palavra tenha encontrado espaço no seu coração e tenha feito você lembrar que a nossa vida não é só isso, a nossa vida é muito além disso. Nós temos um propósito para cumprir, uma missão para cumprir nessa terra. Amém? E alguém pode pensar assim, pastor, como é que eu faço agora para participar da casa de paz? Olha que coisa linda, presta atenção. Essa palavra que eu acabei de ministrar para você, amém? É a primeira palavra que nós ministramos no projeto Casa de Paz. Eu não falei para você no início, mas essa é a primeira palavra que ministramos. Imagina uma pessoa ouvir uma palavra dessa. É claro que na Casa de Paz, você não vai usar todo esse tempo que eu falei aqui. Eu dei aqui muitas informações, não é? Mas esse estudo está todo resumido nessa folha, frente e verso. Você vai sentar com a pessoa e vai ler com ela, está tudo aqui. Só isso. Vai fazer uma oração com ela, vai colocar a música que nós cantamos aqui, vamos cantar daqui a pouco com ela. Só isso. E durante 5 semanas você vai fazer isso na casa dela. E cada semana tem uma palavra linda como essa. Eu fiz questão e Deus colocou no meu coração essa palavra hoje para despertar a igreja, para ser um portador dessa mensagem. Posso ouvir um glória a Deus, irmãos? E para não ter desculpa, eu pedi para imprimir as folhas, está tudo lá embaixo. Você pega, leva, tira cópia, leva para as pessoas. No celular, no site da igreja, portalebem.com, tem todas as palavras lá. Então não tem desculpa, irmão. Ano passado, a gente tinha desculpa, pandemia, ninguém visitava ninguém, ninguém ia para casa de ninguém, porque vai pegar doença, vai passar não sei o quê. E quantas pessoas deixaram de receber a palavra, porque os próprios crentes se acovardaram e ficaram lá com medo, e quantas pessoas deixaram de receber a palavra. Que desculpa nós temos hoje? Acabou a pandemia, ninguém mais contamina ninguém, nós temos que agora contagiar as pessoas com o Evangelho de Cristo. Hoje não tem mais desculpa não, irmão. Hoje tem que ir lá e pregar a palavra de Jesus para ela. Está esperando vir uma outra pandemia para justificar a nossa, muitas vezes, displicência? Não, eis aqui a palavra de Deus para cada um de nós. Trabalhemos enquanto é dia, porque a noite vem. Preguemos o Evangelho em tempo e fora de tempo. Tudo que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Deus não vai exigir nada de você do que você não pode fazer. Eu tenho certeza que no mínimo você pode encontrar alguém na rua, no seu trabalho, na sua casa e falar de Jesus para ela. Quem pode dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora, sabe o que é interessante nessa história? Hoje, pelo menos, 400 pessoas ouviram essa palavra. No primeiro culto tinha umas 250, agora deve ter umas 200, arredondando por baixo. 400 pessoas. É pouca gente ou é muita gente?
É muita gente, não é? Nós deveríamos ter pelo menos 400 casas de paz. Sim ou não, irmãos? Se cada um ouvir uma palavra dessa, do próprio Espírito Santo para convocar, nem que seja o porteiro do seu condomínio, nem que seja entregador de remédio da farmácia, não importa, cada um aqui pode alcançar uma pessoa. Aí você sabe o que é triste? Todo ano a gente faz, às vezes não dá nem 60 casas de paz, às vezes 50, porque o próprio Senhor Jesus disse: os campos estão brancos para a colheita, rogai pois ao Senhor da seara, que mande trabalhadores para a sua seara. O problema não é a falta de frutos, o problema é a falta de nós trabalhadores, assumimos a nossa responsabilidade. Mas as pessoas não querem não, elas querem estar aqui pregando com o microfone, elas querem estar aparecendo para as pessoas, mas ninguém quer ir lá fora pregar para onde elas estão, ninguém quer ir lá fora ministrar na vida delas, porque Deus vê, irmãos, o que a gente faz, e Ele vê o que a gente faz em secreto, e Ele nos recompensará. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. O tempo é agora e o dia é hoje. Quem recebe essa palavra, dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.